Hoje vamos mergulhar em um relato profundo sobre a atuação do Espírito Santo ao longo da história humana. Vamos explorar como essa presença moldou momentos decisivos desde os tempos antigos até os dias atuais. Cada episódio carrega significados que vão muito além do contexto histórico. São intervenções que transformaram o curso da espiritualidade humana. Ao entender essas manifestações, você verá com novos olhos a dimensão dessa presença divina em nossa vida espiritual. Desde as primeiras linhas das Escrituras, o Espírito Santo já se faz presente. No livro de Gênesis, vemos Deus pairando sobre as águas, sinalizando uma ação constante e viva, já no momento da criação. Ainda que a identidade plena do Espírito não estivesse revelada naquele estágio, sua atuação já era evidente na origem de tudo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, lemos que a terra estava sem forma e vazia, envolta em trevas, e o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Na criação de Adão, encontramos outro ponto marcante. Deus não apenas formou o homem a partir do pó, mas soprou nele o fôlego da vida. Esse sopro não foi apenas um ato biológico, mas também espiritual, marcando o início de uma conexão direta entre Deus e o ser humano. Adão foi criado com a habilidade de pensar, sentir e, sobretudo, com uma ligação profunda com a presença espiritual divina. Essa dimensão tripla do homem refletia a harmonia perfeita com o Criador. No entanto, essa harmonia não durou. O ambiente de paz e comunhão no jardim foi quebrado por uma decisão que alteraria tudo. Adão e Eva, influenciados por uma voz enganosa, optaram por desobedecer a única orientação que lhes fora dada. Ao comerem do fruto proibido, algo profundo se rompeu. A conexão direta com a presença divina foi interrompida, e o homem, antes envolvido por essa presença, experimentou a sensação da ausência. O que antes era plenitude tornou-se vazio espiritual. Com isso, vieram as consequências. A consciência da culpa tomou o lugar da inocência. Adão e Eva, agora cientes de sua fragilidade, esconderam-se daquele com quem antes andavam livremente. A comunhão foi rompida. A presença espiritual que os cercava e preenchia pareceu se distanciar. A terra foi afetada, o trabalho se tornou penoso e a dor passou a fazer parte da experiência humana. A árvore da vida, antes acessível, foi interditada, como um símbolo da separação provocada pela escolha de caminhar sem a direção divina. Essa narrativa não encerra com o afastamento. Mesmo nesse momento escuro, uma semente de esperança começa a surgir. Nas entrelinhas da perda está a promessa de que essa presença retornaria, restaurando aquilo que foi quebrado. Uma promessa que se desdobrará em atos futuros, marcando novas etapas na relação entre o ser humano e o Espírito Santo. Na Bíblia, encontramos diversas expressões que fazem referência à presença ativa de Deus por meio do seu Espírito. Uma das mais recorrentes no Antigo Testamento é o Espírito do Senhor, que aparece como uma manifestação direta da atuação divina entre os homens. Desde os primeiros momentos da criação até os dias dos profetas, essa expressão carrega o significado de uma presença viva, atuando com propósito e direção no curso da história. Os profetas, em especial, foram profundamente marcados por essa presença. A conexão entre o Espírito e a inspiração profética é evidente nas palavras e ações daqueles que receberam mensagens para transmitir ao povo. No livro de Isaías, por exemplo, o profeta afirma com clareza que sua missão foi estabelecida por essa presença divina. Ao declarar que o Espírito do Senhor está sobre ele, Isaías afirma que não fala por iniciativa própria, mas sob uma capacitação que vem do alto. Ele foi comissionado a levar consolo aos aflitos, anunciar liberdade aos que estavam oprimidos e restaurar os que haviam perdido a esperança. O cenário em que essa mensagem surge é um tempo de dificuldades para o povo de Israel. O exílio e a dominação estrangeira marcaram uma fase de incerteza
e sofrimento. Nesse contexto, a fala do profeta surge como um sopro de expectativa. A presença do Espírito sobre ele é sinal de que a intervenção divina está em andamento. A mensagem transmitida não é apenas um anúncio, mas um ato que carrega autoridade, pois a unção recebida é o sinal de que ele foi separado para aquela missão. Outro exemplo significativo é o de Jeremias. Ainda jovem, ele é convocado por Deus para exercer um papel profético diante das nações. No início de sua história, Jeremias expressa insegurança ao receber esse chamado, questiona sua capacidade e sente o peso da responsabilidade. No entanto, Deus responde revelando que aquele chamado não surgiu no momento presente, mas já estava estabelecido antes mesmo de sua formação no ventre materno. A fala revela que o plano divino já o acompanhava desde o princípio. A presença do Espírito não apenas o inspira, mas o sustenta em todo o seu caminho. Esse relato reforça a ideia de que a atuação espiritual não é limitada a momentos isolados, mas acompanha toda a trajetória daquele que é escolhido. Jeremias é um exemplo de como essa presença molda o interior do profeta, desde antes de sua consciência até o cumprimento da missão que lhe foi confiada. A expressão Espírito de Deus também se repete ao longo do Antigo Testamento, destacando aspectos da santidade e soberania divina. Essa presença age de forma direta na história dos homens, muitas vezes de maneira misteriosa, mas sempre com propósito claro. Onde o Espírito se manifesta, há transformação, discernimento e capacitação para o cumprimento de propósitos específicos. Outra forma de se referir a essa presença é através da expressão Espírito do Pai. Essa designação reforça a íntima ligação entre o Espírito e a origem de tudo. Ele não atua de forma independente, mas como uma extensão viva da vontade de Deus, cumprindo um plano que ultrapassa o entendimento humano. Ao se revelar dessa forma, o Espírito se mostra como parte essencial da atuação divina no mundo, aproximando o Criador de sua criação. A expressão Espírito do Pai destaca a harmonia entre o Criador, o Filho e o Espírito, revelando um propósito comum na obra de regeneração da humanidade. Essa presença divina transcende o tempo, manifestando-se desde os primórdios da história bíblica até os dias atuais. A conexão entre o espírito humano e o divino é essencial para compreender a vontade de Deus e receber sua orientação. O Espírito atua como um canal, capacitando mente e coração a acolher revelações e instruções divinas. Sem essa ponte espiritual, a comunicação com o transcendente seria limitada, obscurecendo a compreensão da vontade divina. Contudo, é importante entender que, devido à desobediência de Adão, a relação íntima com o Espírito foi rompida, exigindo uma intervenção específica de Deus, para que sua presença continuasse a moldar a história humana. Ao longo do Antigo Testamento, observamos o Espírito operando de maneiras extraordinárias. Além de designar e mover profetas, ele capacitou diversos líderes. A história de Moisés exemplifica vividamente a importância do Espírito na comunicação com Deus. No momento em que Deus se revelou a Moisés através da sarça ardente, a presença marcante do Espírito já estava sobre ele. Ao se deparar com o arbusto em chamas que não se consumia, Moisés foi instruído a tirar as sandálias, pois o solo ali era sagrado. Nesse encontro extraordinário, Deus revelou seu plano de libertar os israelitas da opressão no Egito. Moisés, ciente de suas limitações, questionou sua capacidade para tão grandiosa tarefa. Diante de sua hesitação, Deus assegurou-lhe que sua presença estaria com ele, afirmando: "Eu estarei com você." Aqui observamos a promessa divina da presença constante do Espírito, capacitando Moisés para a missão de liderança. À medida que a narrativa se desenrola, vemos o Espírito atuando poderosamente em Moisés. Durante os encontros com o faraó, Deus manifestou sua soberania por meio de Moisés, desafiando o líder egípcio com sinais e maravilhas. Em momentos críticos,
Como a passagem pelo Mar Vermelho, o Espírito estava visivelmente presente, abrindo um caminho miraculoso para a libertação dos israelitas. O ápice desse relacionamento íntimo entre Moisés e o Espírito ocorreu na entrega dos 10 mandamentos. Moisés subiu ao Monte Sinai, onde permaneceu durante 40 dias e 40 noites em comunhão direta com Deus. Ao descer do monte, seu rosto resplandecia de tal forma que o povo ficou atemorizado diante da manifestação da glória divina. Sem o Espírito, a tarefa monumental de conduzir uma nação à liberdade teria sido impossível. A história continua com Josué, sucessor de Moisés, cuja trajetória também destaca a atuação notável do Espírito na liderança e orientação do povo de Israel. Após a morte de Moisés, Deus escolheu Josué para conduzir os israelitas à Terra Prometida, uma tarefa repleta de desafios e responsabilidades. O Espírito, que já repousava sobre Moisés, foi transmitido a Josué, como uma continuação dessa dinâmica relação entre Deus e seus líderes escolhidos. Antes de adentrar a Terra Prometida, Josué recebeu a promessa da presença divina, de maneira inequívoca. Deus disse a ele: "Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei." Essa promessa reforça a continuidade da presença do Espírito, garantindo a Josué a capacitação necessária para cumprir sua missão. A liderança de Josué, sustentada por essa presença divina, foi fundamental para a conquista e estabelecimento do povo de Israel na terra que lhes fora prometida. A declaração feita a Josué não foi apenas uma tentativa de encorajamento, mas uma afirmação clara de que a presença divina o acompanharia continuamente. A preparação para a entrada em Canaã exigiu momentos decisivos de orientação espiritual, nos quais Josué foi instruído e fortalecido para cumprir sua missão. Um dos episódios mais marcantes desse período é o da conquista de Jericó, onde se observa de forma evidente a atuação divina em cada detalhe do plano seguido por Josué. Diante da cidade fortificada, Josué recebeu instruções bastante incomuns. Antes de iniciar qualquer ação, teve um encontro significativo com um mensageiro celestial, identificado como o comandante do exército do Senhor. Essa aparição destacou o caráter sagrado da missão e antecipou a estratégia que seria adotada. Os detalhes da orientação deixavam clara a condução espiritual por trás dos acontecimentos. Durante 6 dias, os israelitas rodearam a cidade uma vez por dia em silêncio. A Arca da Aliança era levada adiante, simbolizando a presença divina, acompanhada de sacerdotes que tocavam trombetas feitas de chifres de carneiro. Não se tratava de um cerco militar convencional, mas de uma obediência completa a uma direção espiritual. No 7º dia, a ordem mudou. Deveriam marchar em volta da cidade 7 vezes. E ao final, ao som das trombetas, todo o povo deveria gritar em uníssono. Quando assim fizeram, as muralhas ruíram por completo, permitindo a entrada do povo e a conquista da cidade. Esse acontecimento não apenas revelou a autoridade de Josué como líder, mas sobretudo evidenciou a ação sobrenatural que o acompanhava. A vitória não foi resultado de força humana, mas de confiança plena na condução recebida. A queda de Jericó tornou-se um símbolo de que, quando há aliança com Deus, obstáculos aparentemente intransponíveis podem ser vencidos. Outro exemplo de liderança sustentada por uma atuação espiritual marcante é a história de Gideão. Em um momento de grande aflição nacional, com os israelitas sendo constantemente oprimidos pelos midianitas, Gideão foi chamado para uma missão improvável. Enquanto tentava proteger o pouco trigo que tinha, malhando-o escondido, foi surpreendido por um mensageiro divino que o saudou como um guerreiro valente. Uma descrição que contrastava com a fragilidade de sua situação. Surpreso e inseguro, Gideão questionou a escolha divina, apresentando seus medos e dúvidas quanto à sua capacidade de liderar o povo. Em resposta,
foi assegurado de que não estaria sozinho e que seria capacitado para vencer os midianitas como se estivesse enfrentando um único homem. A promessa de uma atuação divina em sua missão era clara desde o início, buscando confirmação de que aquele chamado vinha de Deus. Gideão pediu que o mensageiro aguardasse enquanto preparava uma oferta. Ao apresentar o alimento, o mensageiro estendeu uma vara e tocou os pães e a carne, fazendo com que um fogo surgisse da pedra e consumisse completamente o que havia sido oferecido. Esse sinal serviu como uma confirmação visível de que Deus aceitava Gideão e o capacitaria para a tarefa. Mesmo após essa demonstração, Gideão ainda sentia necessidade de mais clareza quanto à vontade divina. Solicitou então outro sinal, desejando que o ambiente natural ao seu redor respondesse de maneira específica à sua petição. O sinal que Gideão pediu a seguir foi ainda mais específico. Desejava que durante a noite o chão ao redor da lã estivesse molhado pelo orvalho, mas que a lã permanecesse completamente seca. E, mais uma vez, Deus respondeu com paciência e graça, confirmando sua direção com precisão. Essa manifestação divina não apenas reafirmou o chamado de Gideão, mas também fortaleceu sua convicção de que ele estava sendo guiado por algo muito maior que suas próprias forças. Fortalecido por esses sinais e com a certeza de que Deus estava ao seu lado, Gideão partiu para cumprir sua missão. O Espírito Santo continuava a guiá-lo, agora não apenas em seu coração, mas também em cada decisão estratégica. Inicialmente, Gideão reuniu um exército considerável, preparado para enfrentar o inimigo. No entanto, Deus lhe revelou um plano surpreendente. O número de soldados era excessivo. O Senhor desejava que ficasse evidente que a vitória viria pelo seu poder, e não pelo mérito humano. Seguindo essa orientação, Gideão anunciou ao exército que aqueles que estivessem com medo poderiam retornar para casa. Cerca de 22.000 homens se retiraram. Mesmo com essa redução, Deus ainda considerou o grupo grande demais e propôs um novo critério. Ao levá-los até a água, os homens foram observados enquanto bebiam. Somente os que levaram a água à boca com as mãos foram escolhidos. Um total de apenas 300. Essa seleção, aparentemente improvável, refletia a sabedoria divina, pois demonstrava vigilância e prontidão. Com apenas esse pequeno grupo, Deus prometeu entregar os midianitas nas mãos de Gideão. Armados com cântaros, tochas e trombetas, os 300 homens seguiram para o acampamento inimigo em plena noite. Conforme o plano revelado, ao sinal combinado, quebraram os cântaros, ergueram as tochas e tocaram as trombetas. A confusão tomou conta dos inimigos. Em meio ao caos, os midianitas se voltaram uns contra os outros, resultando numa vitória extraordinária para o povo de Israel. Esse episódio não apenas evidencia a fidelidade de Gideão, mas também revela a forma como o Espírito Santo capacita os escolhidos de Deus, tornando o impossível realidade. A vitória não foi apenas militar, mas espiritual. Um testemunho vivo do poder de Deus em ação. Esses relatos reforçam a importância vital da atuação do Espírito Santo, como intermediador da vontade divina, tornando possível a comunicação entre Deus e o ser humano. Através dele, a orientação, os propósitos e os planos celestiais são compreendidos, aceitos e realizados. O Espírito é o elo sagrado que conecta o céu à terra, a eternidade ao tempo e o divino ao humano. Com a transição para o Novo Testamento, a atuação do Espírito Santo adquire uma dimensão ainda mais profunda, especialmente no contexto da encarnação do Filho de Deus. Um dos momentos mais extraordinários ocorre quando o anjo Gabriel visita Maria, anunciando que ela conceberia um filho, não por meios naturais, mas pelo poder do Espírito Santo. Essa concepção milagrosa revela o início de uma nova etapa no plano de redenção da humanidade. A presença do Espírito Santo não se limita ao momento da concepção. Quando Maria visita sua prima Isabel, grávida de João Batista,
a interação entre ambas é repleta de significado. Ao ouvir a saudação de Maria, Isabel é tomada pelo Espírito Santo e proclama, cheia de alegria, que Maria é abençoada entre as mulheres e que o fruto do seu ventre é o Salvador. João, ainda no ventre, salta de alegria, reconhecendo a presença daquele que traria salvação ao mundo. Lucas 1:39-45. Lado dos discípulos para ensinar, lembrar, consolar, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Conforme João 14:16-17, Jesus disse: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Essa promessa não era apenas um conforto emocional, mas uma provisão poderosa para sustentar a igreja nascente. O Espírito Santo seria o elo contínuo entre os céus e a terra, capacitando os discípulos a continuarem a obra que Jesus havia começado. A promessa do Consolador apontava para um novo tempo, em que a presença divina não estaria limitada a um lugar físico ou a um único indivíduo, mas habitando em todos os que crescem. Essa promessa se cumpriu poderosamente no dia de Pentecostes, registrado em Atos 2. Reunidos em Jerusalém, cerca de 120 discípulos aguardavam, em oração, o cumprimento da palavra de Jesus. De repente, um som como de um vento impetuoso encheu o lugar, e línguas como de fogo pousaram sobre cada um. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Esse momento marcou o nascimento oficial da Igreja e o início de uma nova era na atuação do Espírito Santo. A presença que antes vinha de maneira pontual sobre profetas, juízes e reis, agora habitava de forma permanente nos crentes em Cristo. A capacitação para testemunhar, servir, amar e viver de maneira santa tornou-se acessível a todos os que fossem regenerados pela fé em Jesus. Assim, a promessa de Jesus foi mais do que cumprida, foi expandida. O Espírito Santo continua a agir no mundo, guiando a Igreja, fortalecendo os corações, revelando a verdade, convencendo o mundo do pecado e preparando o povo de Deus para a eternidade. Vezes pontual, direcionada a profetas, reis ou juízes para tarefas específicas. Após a obra redentora de Cristo e a descida do Espírito Santo no Pentecostes, essa presença se tornou pessoal e permanente para todo aquele que crê. O Espírito passou a habitar nos corações dos fiéis, cumprindo a profecia de Joel 2:28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Essa transformação redefiniu o relacionamento entre Deus e a humanidade. A presença contínua do Espírito Santo tornou cada crente um templo do Espírito. 1 Coríntios 6:19. Capacitado não apenas a viver em comunhão com Deus, mas também a ser agente de transformação no mundo. A partir daí, a missão da Igreja ganhou uma nova dimensão. Não era mais uma instituição dependente de rituais ou de mediações humanas, mas um corpo vivo, dinâmico, guiado diretamente pelo Espírito de Deus. Os dons espirituais, como profecia, ensino, cura, sabedoria, línguas e outros, foram distribuídos para a edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12. Tornando cada membro útil e indispensável na missão divina. O Espírito Santo passou a ser o guia, o conselheiro e o poder que impulsiona a Igreja em sua jornada pela história. Ele continua sendo hoje o mesmo Consolador prometido por Jesus, aquele que transforma, fortalece, convence e orienta. Sua presença é a certeza viva de que Deus não está distante, mas habita com e dentro do seu povo. Ao longo da história, o Espírito Santo desempenhou papéis fundamentais na salvação e transformação dos corações humanos. Desde a promessa, feita no Antigo Testamento até o cumprimento dessa promessa no Pentecostes. A vinda do Espírito não foi apenas um evento pontual,
mas um marco que abriu as portas para uma relação mais próxima e pessoal com Deus. Em cada vida transformada e em cada ação guiada pelo Espírito, vemos a continuidade do plano de redenção que começou com o sacrifício de Jesus e se expandiu para todos os crentes, sem distinção. Hoje, o Espírito Santo continua a agir poderosamente, não só como Consolador, mas como aquele que capacita e guia a Igreja na jornada de fé e missão. Se você se interessou por esse conteúdo e deseja aprofundar seus conhecimentos sobre a obra do Espírito Santo, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Clique em um dos vídeos que irão aparecer para continuar nos acompanhando e juntos seguirmos em busca de mais sabedoria espiritual. Abraços e fiquem com Deus.